Muito bom dia, que alegria poder estar aqui novamente com você, uma alegria poder estar aí compartilhando aquilo que Deus já colocou no meu coração e poder levar essa mensagem até a tua casa, até a tua família. Meu nome é Estevão Lopes e eu serei o professor nesse próximo mês. Nós vamos fazer uma série de 4 aulas com o tema Tempo de Andar com Deus. Mas antes eu gostaria de iniciar essa aula orando por você, para que Deus possa abençoar essa aula. E assim como Deus falou ao meu coração, Deus possa falar ao seu coração também. Meu Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, através dessa tecnologia, podendo transmitir a tua palavra, o teu amor, o teu cuidado. Que o Senhor possa falar aos nossos corações no dia de hoje. Que assim como o Senhor falou comigo, eu possa ser apenas um instrumento para transferir essa mensagem para cada um desses amigos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela nos ouvindo. Que o Senhor possa abençoar esse momento e falar aos nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Queridos, que tempos difíceis e desafiadores que nós estamos vivendo. Tempo que tem sido marcado por perdas, por grandes perdas. Quantas vidas foram perdidas ao longo do ano passado, ao longo desse ano, por conta dessa pandemia? Quantas famílias perderam entes queridos, amigos próximos, pessoas conhecidas que nós perdemos ao longo do caminho durante esse período tão difícil, tão desafiador? Mas não foram apenas vidas. Quantas pessoas perderam seus empregos, perderam suas esperanças, perderam famílias que perderam seus negócios, às vezes de repente até negócios que vieram lá de outras gerações, mas foram perdidas. Nós estamos vivendo sem dúvida tempos marcados por perdas. Mas eu não quero falar aqui para você hoje de tempo marcado por perdas, mas eu quero trazer a esperança que Deus nos dá para tempos diferentes, tempos abençoados, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos desafios. Esse não precisa ser apenas um tempo marcado por perdas, mas esse pode ser um tempo marcado por um encontro com Deus, um tempo marcado na sua história, na história da sua família, na história das próximas gerações, por um tempo em que nós andamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus esse livro que, fechado, é apenas mais um livro comum, mas quando ele está aberto, nós temos aqui a palavra de Deus viva, atual para os dias de hoje. E quando nós vemos nas páginas da Bíblia, nós encontramos histórias de um povo que também passou por momentos difíceis. Quando nós lemos a história do povo de Deus, registrado na palavra de Deus, nós vemos tempos desafiadores. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Moisés, que período difícil que o povo de Deus estava passando. Era tempo de escravidão, era tempo de opressão. E aí de repente vem um rei, o faraó, chega e coloca um decreto que todos os meninos, todas as famílias que tivessem um bebê, e esse bebê fosse do sexo masculino, esse bebê deveria ser morto. Já imaginou o que é viver numa época dessa? De escravidão, de opressão, onde não se tinha mais esperança, onde não se podia ter sonhos. E aí quando uma família recebe a notícia de que a mãe está grávida, que geralmente, na maior parte das vezes, essa é uma notícia muito boa e é celebrada. Mas naquela época, essa notícia significava angústia.
tempo de angústia, tempo de ansiedade, porque se fosse um menino, ia morrer. Tempos difíceis. Quando nós vemos a vida dos discípulos, a história dos discípulos, quanto sofrimento, quanta perseguição, tempos difíceis. Aqui na Bíblia, nós vemos vários relatos de histórias, de momentos difíceis, mas nós vemos aqui na Bíblia relato de histórias de homens e mulheres que escolheram andar com Deus mesmo em tempos desafiadores. E porque essas pessoas escolheram andar com Deus, elas puderam presenciar, puderam experimentar coisas extraordinárias, mesmo em tempos difíceis. Pessoas que escolheram andar com Deus mudaram e impactaram a sua geração, e não apenas a sua geração, mas impactaram a geração futura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí conosco e acompanhar com a gente lá em Gênesis. Começando pelo capítulo 5, nós vamos falar da história de um homem que eu particularmente gosto muito dessa história, e esse homem é Noé. Nós vamos ver que Noé também viveu em um tempo muito difícil, mas Noé escolheu andar com Deus, e porque Noé escolheu andar com Deus, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5. Essa primeira parte eu vou ler um pouco mais rápido, porque a gente não vai ter tanto tempo para poder compartilhar tudo aquilo que a gente precisa falar, mas começa assim, a partir do capítulo 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete, filho de Adão, gerou Enos. E eu vou pular um pouco aqui os versículos. No versículo 9, agora, diz o seguinte: aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Versículo 12, aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Versículo 15, aos 65 anos, Maalael gerou Jared. Versículo 18, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Versículo 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E aqui eu quero continuar. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu quero focar um pouquinho aqui nesse versículo. Quando nós olhamos a descendência de Adão e vem falando que Adão gerou filhos, viveu quase 900 anos e morreu, e toda a próxima geração vivia por muito tempo, mas a Bíblia em nenhum momento cita que um desses descendentes de Adão andaram com Deus. Nós vemos que lá no começo, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou Adão e Eva, todas as tardes Deus ia até o jardim para se encontrar com Adão e Eva e andar com Adão e Eva. Mas depois que Adão saiu, por causa do pecado, saiu do jardim do Éden, e as próximas gerações, apenas quando chega em Enoque, nós vemos uma referência de que Enoque escolheu andar com Deus. Muito bem, vamos continuar. Então Enoque gerou Matusalém. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho.
Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Nós vemos aqui que Noé, então, ele era bisneto de Enoque, aquele homem que da descendência de Adão, que escolheu andar com Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses. A influência que existe quando uma pessoa decide andar com Deus. Enoque escolheu andar com Deus. E porque ele escolheu andar com Deus, ele não passou pela experiência da morte, mas ele foi arrebatado pelo próprio Deus. Ou seja, ele viveu algo sobrenatural, diferente de todos das gerações anteriores. E agora, porque Enoque andou com Deus, ele influenciou a próxima geração, para chegar no seu bisneto, Noé. Vamos continuar. Capítulo 6. Vou começar a partir do versículo 6. A partir do versículo 5. O Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Queridos, o cenário era terrível. Quando nós olhamos para esses versículos, nós podemos imaginar a frustração, a tristeza do coração de Deus. Deus havia criado o mundo, Deus havia criado o homem para poder se relacionar com o homem. E agora Deus vê a sua criação totalmente pervertida, totalmente diferente daquilo que Deus tinha programado, ao ponto de Deus se arrepender e falar: olha, eu vou pôr fim em tudo isso. Mas, continuando no versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Assim como seu bisavô Enoque, Noé escolheu andar com Deus. E a palavra de Deus diz que porque ele andava com Deus, Noé era um homem íntegro e justo. Enquanto toda a sociedade estava pervertida, não tinha os padrões morais, não tinha os padrões de justiça, estava completamente corrompida, não existia mais amor. Noé era um homem diferente, e aqui está o segredo. Aqui está o segredo da vida de Noé. Noé escolheu andar com Deus. Eu nasci em São Paulo. Eu lembro que por muitas vezes eu passava ali na Marginal Tietê. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando. E a gente vê aquele rio que poderia ser um rio tão bonito, mas um rio podre, um rio sujo, um rio fedorento. Mas quantas vezes eu vi aquela podridão, mas eu vi uma garça branquinha e limpinha no meio daquela podridão. Eu fico imaginando que Deus, quando olhava para a terra, era isso que ele via. Um mar totalmente poluído,
uma sujeira enorme, mas lá no meio tinha uma garça branquinha. Essa garça era Noé, que era um homem íntegro, um homem justo e que escolheu andar com Deus. Continuando aqui na palavra de Deus, versículo 10: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Queridos, aqui nós temos um outro ensinamento. Deus nos criou. Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Deus criou o homem para ter um relacionamento próximo. O que Deus espera de nós nos dias de hoje é que nós também andemos com Deus. E assim como foi com Noé, porque Noé andava com Deus, Deus teve misericórdia da vida de Noé e da sua família. E Deus revelou a Noé aquilo que ele estava para fazer. Ele chegou um belo dia e falou: olha, Noé, eu vou destruir tudo. Vou destruir todos os homens, vou destruir todos os animais, eu vou acabar com tudo isso. Quando nós andamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus revela aquilo que Ele está fazendo. Deus revela os seus propósitos. Sabe, Deus está trabalhando ao nosso redor. Deus está trabalhando na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja. Deus está trabalhando. E aqueles que andam com Deus, Deus revela quais são os seus planos. Foi o que aconteceu com a vida de Noé. Então Deus começa a falar, dá uma orientação a Noé que ele deveria construir uma arca. E você pode continuar a leitura aí na sua casa, nós não temos tempo de trabalhar tudo, mas você pode continuar a leitura depois, ele dá todas as orientações de como deveria ser esta arca. Mas eu gostaria de ir lá para o versículo 18 do capítulo 6, que diz assim: mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E termina assim o capítulo 6. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Sabe, queridos, andar com Deus muitas vezes não é mar de rosas. Eu posso imaginar os tempos difíceis que Noé passou, porque como a gente leu aqui na palavra de Deus, o mundo estava corrompido, a sociedade estava corrompida, e Noé era o único homem íntegro e bom. Noé procurava fazer aquilo que agradava a Deus, e eu não tenho dúvidas que por conta dessa sua decisão, muitas vezes Noé deve ter sido excluído da rede de amigos. Noé deve ter zombado da vida de Noé. Seus filhos, quando saíam na rua, deviam receber bullying por causa do seu pai. Eu fico imaginando Sem, Cã e Jafé saindo de casa e aqueles amigos, os vizinhos chegando: olha, lá vem os filhos do louco. Porque para aquela época não era considerado um louco.
E a Bíblia não relata exatamente quanto tempo levou para se construir a arca, mas alguns estudiosos dizem que foi entre 40 e 100 anos. Vocês já imaginaram o que é passar 40, 100 anos trabalhando num projeto sem ver um sinal de que aquilo realmente ia acontecer? Só é possível fazer isso quem tem um relacionamento diário. Eu acredito que Noé diariamente acordava pela manhã e falava: Deus, o que eu faço hoje? Quanto de madeira eu pego, Deus? Qual é o comprimento das madeiras? Qual é a melhor madeira que eu devo escolher para a construção dessa arca? Porque a palavra de Deus diz, lá no versículo 22 do capítulo 6, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui mostra um relacionamento íntimo, aqui mostra a atitude de uma pessoa que escolheu andar com Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para nossos dias de hoje. Assim como aconteceu com Noé, assim como aconteceu com Enoque, que decidiram andar com Deus, e por conta dessa decisão, eles mudaram a história da geração seguinte. A mesma coisa acontece hoje. Porque Enoque decidiu andar com Deus, isso mudou a vida dele a ponto de ele não passar pela morte, ele ser arrebatado, mas também influenciou diretamente a próxima geração. Influenciou diretamente na vida do seu bisneto, que escolheu andar com Deus. E porque Noé escolheu andar com Deus, Deus não permitiu que a terra fosse destruída. Deus não permitiu que a humanidade se acabasse. Isso me faz lembrar da minha história. Graças a Deus, um dos privilégios que eu tenho na minha vida é poder ter nascido num lar cristão. É poder ser neto de 2 homens que literalmente andaram com Deus. 2 pastores. Quando eu me lembro do meu avô, pastor Antônio Lopes, pai do meu pai, um homem que viveu durante 94 anos. E a imagem que me vem na cabeça quando eu falo do meu avô é aquele ancião sentado no sofá da sala com a Bíblia aberta. Ele lia 6, 7, 8 vezes a Bíblia ao ano. A Bíblia completa. Essa é a imagem que eu tenho do meu avô. Eu lembro que nos últimos anos de vida dele, ele morava na casa da minha tia, lá em 4 Barras. É uma casa que tem um terreno muito grande. E eu lembro claramente, como se fosse hoje, meu avô lendo a Bíblia no sofá, e daqui a pouco ele fechava a Bíblia e ele falava: agora eu vou andar com Jesus. E ele saía no quintal da casa andando e louvando a Deus. E quantos frutos, quantas pessoas, quantas famílias foram impactadas por meio da vida do meu avô. Porque meu avô decidiu andar com Deus, hoje eu estou aqui tomando essa decisão também de andar com Deus. Eu me lembro do meu avô, pastor João Batista Martins de Sá, fundador dessa igreja. Meu avô, muito jovem, ainda na fase de adolescência para a juventude, ele tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. E essa decisão lhe custou muito caro. Porque a sua família, uma família muito unida, uma família amorosa, uma família que até hoje nós temos um carinho muito grande por cada um dos nossos parentes lá ali no Nordeste. Mas naquela época, por conta da religiosidade, a família reuniu ele e se reuniu juntamente com ele e falou: olha, você tem que tomar uma decisão, ou você escolhe essa sua religião, ou você escolhe a família. Mas o encontro que meu avô teve com Deus foi verdadeiro. E meu avô chega para a família dele, um sentimento muito difícil, mas ele olha para eles e fala assim: olha, eu amo vocês, mas eu amo Jesus Cristo, e eu escolho andar com Jesus Cristo.
E por causa daquela decisão, ele foi mandado para fora de casa. Ele teve que sair de casa, deixar a sua família. Mas o que nós vemos na história da vida do meu avô é que aquela decisão de andar com Jesus fez toda a diferença na vida dele. E as lembranças que eu tenho do meu avô é que ele passou por momentos muito difíceis, muito duros. E eu lembro de algumas situações em que ele estava passando por dificuldades, por problemas. E uma vez a gente estava saindo e eu vi que ele estava preocupado, ele estava muito pensativo, calado. Mas daqui a pouco ele vira para mim e fala assim: sabe, meu filho, esse povo de Deus dá trabalho, mas eu só sou de Jesus e não arredo. Como muitos de vocês talvez tiveram a oportunidade de conhecer o meu avô e lembram dessa frase, como ele falava: eu só sou de Jesus e não arredo. Eu me lembro quando ele faleceu, nos últimos dias de vida dele, no hospital, já muito debilitado, ele chamou toda a família e ali, junto com a nossa família, ele foi dando uma palavra a cada um de nós. E minha tia perguntou, pastora Meire, perguntou: pai, que música o senhor quer que a gente cante agora? E ele, quase sem poder falar, ele falou: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ah, queridos, porque meu avô escolheu andar com Deus, hoje eu e você podemos estar aqui. Hoje a Igreja Batista Ágape de Campinas existe. Hoje milhares de famílias aqui em Campinas, espalhados pelo Brasil e no mundo, foram impactados por causa de um homem que escolheu andar com Deus. E porque meus avós escolheram andar com Deus, eles impactaram a vida dos meus pais, que escolheram andar com Deus. E hoje eu, assim como meus avós, assim como meus pais, eu escolho andar com Deus. E porque eu escolho andar com Deus, eu tenho a certeza de que os meus filhos andarão com Deus, os meus netos andarão com Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra para você que está nos ouvindo. Talvez você esteja aí falando assim: Estevão, na minha família ninguém andou com Deus. Mas você pode ser o primeiro da sua família a andar com Deus. E por causa da sua decisão, a história da sua família, a história das próximas gerações podem ser mudada. Aleluia! A história da sua vizinhança, a história da sua empresa, a história do seu bairro, a história da sua cidade pode ser mudada porque você escolheu andar com Deus. Mesmo em tempos tão difíceis, mesmo em tempos marcados por perdas, eu desafio você a transformar nesse tempo em tempo de andar com Deus. E se esse é o seu desejo, eu convido você a fazer essa oração comigo para nós encerrarmos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus poderoso, que ainda hoje é presente nas nossas vidas. Ó Deus, a partir da minha vida, e cada um que está nos ouvindo agora, onde quer que esteja, nós queremos andar com Deus, Senhor. Nós queremos andar contigo, Senhor. Lado a lado, nós queremos nos relacionar contigo diariamente. Ó Deus, que o Senhor possa estar sempre presente na nossa vida, o Senhor possa revelar as tuas promessas e os teus planos para as nossas vidas. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa jornada com Cristo, essa jornada com Deus, esse caminhar diário, seja extraordinário. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida e que Deus nos abençoe. Amém.